Queridos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Que o seu domingo, sua semana, seja repleto da presença de Deus e de tudo que o agrada. Em Daniel capítulo de número 6, nós vemos Daniel sendo lançado na cova dos leões. O porquê ele foi parar lá e como ele saiu de lá. Eu destaco pelo menos 3 verdades nesta passagem tão linda e rica que nos ensina, que nos instrui, que nos orienta. Daniel foi parar lá pela intenção invejosa dos administradores que não suportaram ver Daniel se destacar dentre eles. Após o rei separar 120 oficiais para administrar as 120 províncias e sobre estes 3 governadores para supervisionar esta administração, e Daniel ali se destacando destes 3 por ter um espírito excelente, vão procurar ocasião contra Daniel. E não achando, procuram diante das leis de Deus. E estabelecem junto ao rei um decreto, que por espaço de 30 dias não podiam ninguém no reinado orar aos seus deuses ou a homem algum, a não ser ao rei. E por saberem que Daniel tinha um compromisso diário de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, buscando ao Senhor, eles vão ao rei dizendo que Daniel está descumprindo as leis que o rei estabeleceu, por intenção invejosa deles mesmos. O rei não tem o que fazer, por ser o decreto envolvido na constituição dos medos e persas, onde não se podia revogar uma lei decretada. O rei lança Daniel na cova dos leões, porém, logo depois, no dia seguinte, de manhã, ele vai até lá e grita por Daniel. E vai ouvir a voz de Daniel, dizendo que Deus havia o livrado, enviado o seu anjo para amarrar a boca dos leões, para que não fizesse a ele dano algum. A Bíblia é clara em dizer que nenhum arranhão sequer aconteceu em Daniel. E aqueles que intentaram contra Daniel foram eles que foram após jogados, juntamente com suas famílias, dentro da cova. E a Bíblia diz que não chegaram nem ao fundo dela e foram despedaçados pelos leões. Wycliffe diz que esta cova tinha 2 entradas. A primeira é aquela onde a pedra era colocada, era posta na boca, onde fora assinada com os anéis dos oficiais e do rei. Esta entrada ficava na parte horizontal. Mas na parte superior, na parte vertical, existia uma entrada pequena, onde a luz entrava e onde também era dada o alimento aos leões. Ou seja, fecharam as portas do horizonte, mas as portas verticais permaneciam abertas. Eu lembro do salmista quando ele escreveu o Salmo 121, quando ele disse: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando as portas da terra se fecharem, quando os intentos invejosos, quando os inimigos tentarem contra você e até conseguirem fechar as portas horizontal, lembre-se, as portas dos céus sempre estarão abertas. Eleve os seus olhos para lá, porque é de lá que virá o socorro, é de lá que virá
o livramento. Primeira verdade é esta. A segunda verdade é que Deus dará escape e livramento para um servo fiel. Por mais que tentem, por mais que os inimigos se levantem, por mais que a situação pareça impossível, e talvez seja impossível, o nosso Deus é um Deus do impossível. E se certamente você fores fiel e obediente a Deus e a sua palavra, Deus operará livramento miraculoso na tua história. E terceira verdade, eu termino, é que diante desta ocasião, todo o reinado soube a respeito do Deus de Daniel. O rei decretou que todos deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois era um Deus vivo. Diante desta situação que você está passando, que você está enfrentando, continue firme, crendo, continue convicto no Deus que você serve, pois esta situação será somente uma ponte para que outras pessoas conheçam o poder do seu Deus. Que Deus te abençoe.